Concedo a palavra ao ex-governador do Paraná, nobre senador Roberto Requião de Melo e Silva. Ex-governador e futuro. Senhor presidente, vamos aproveitar a presença dos 4 senadores do velho MDB de guerra, como se referiu o senador Aloysio Nunes, para discutirmos um pouco sobre a crise econômica que vivemos hoje. O presidente Lula dizia que o tsunami da crise norte-americana chegaria ao Brasil como uma marolinha. Na verdade, a crise chegou aqui num momento de economia ascendente. O PIB em 7,5%. E o presidente tomou algumas medidas que, com o clima de ascendência da economia, foram efetivas. O presidente reduziu juros e liberou o depósito compulsório dos bancos. Mas qual foi o resultado disso? O resultado final foi positivo. Mas se verificarmos os dados a posteriori, vamos ver que os bancos que tiveram os compulsórios liberados, oxigenando a economia, porque o oxigênio da economia capitalista é o crédito, elevaram os seus empréstimos em 4,5%, enquanto os bancos públicos elevaram em 34%. Os bancos privados, seguindo as regras do Encontro de Basileia, se preocuparam com a sua própria liquidez e investiram em letras do Tesouro. E a economia brasileira foi salva naquele momento por reduções de impostos e por financiamentos dados pelos bancos públicos que, graças a Deus, existiam naquele momento. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e, no caso do sul do país, o nosso BRDE. A crise foi contida. No entanto, as autoridades econômicas, com medo de uma elevação do PIB extraordinariamente alta, resolveu colocar freios nesse processo. E colocou freios exageradamente rigorosos. A queda do Produto Interno Bruto do Brasil, de 7,5% para os miseráveis 2,7% do ano passado, se deveu muito menos à crise internacional e muito mais ao rigor na gestão da economia interna, absolutamente desequilibrado. As autoridades monetárias imaginavam que a situação ideal para o país seria um crescimento de 4,5% do PIB. Um crescimento que seria compatível com a elevação da atividade industrial e com a capacidade de consumo. A mão errada baixou para 2,7%. E agora, nós não temos mais aquele clima de economia ascendente que facilitou a ação do governo sob o comando do presidente Lula. E estamos numa situação completamente diferente. A crise internacional se exacerba. Grécia, Itália e Espanha estão numa situação de absoluta dificuldade. E no Brasil, notamos a falta absoluta de investimentos privados e de investimentos públicos. A presidente Dilma tem tentado incrementar os investimentos públicos no país, tem tomado as mesmas providências do presidente Lula, derrubou a zero o imposto, o IPI, dos automóveis e não tem conseguido, no entanto, investimentos, porque as próprias denúncias, por exemplo, em relação ao Ministério dos Transportes, impedem que as licitações se completem e nós estamos numa situação de enorme paralisia.
falta investimento no Brasil. Não basta uma política setorial de derrubada do IPI do setor automobilístico, que mantém, em certa tranquilidade, a base do PT, da CUT, no ABC paulista. Mas a insuficiência é flagrante. Os estados estão sem condição de investimento. Os estados estão estrangulados, por exemplo, pelo pagamento da dívida com a União. Eu levantei alguns dados sobre esta dívida aqui, que são interessantes. Entre os anos de 2000 e 2010, a dívida consolidada dos estados brasileiros, incluindo aí as dívidas com a União e com o setor privado, mas eu faço aqui a ressalva que seguramente a dívida dos estados com o setor privado não passa de 10% da dívida total. Subiu de 184,55 bilhões de reais para 387,82 bilhões de reais. Vejam, eu estou trabalhando com 2010, que são os dados que tenho em mãos. Trata-se de um salto nominal de 110,13%, que, todavia, quando ajustado pelos efeitos da inflação, da correção, de 2000 a 2010, vai para 426 bilhões,97, o que demonstra que o total real em 2010 de 387,82 bilhões significa uma queda real de 5,31 no estoque da dívida. O dado aparentemente positivo apresenta, no entanto, uma séria distorção. Somente em 2011 houve um desembolso por parte dos estados para o pagamento da dívida da ordem de 29,3 bilhões de reais, correspondente a 7,25 do estoque da dívida existente em dezembro de 2010. 7,25. Vezes 10 anos, se tomarmos como padrão o desembolso de 2010, significa que os estados pagaram 70% da sua dívida, mas o valor do estoque da dívida decresceu apenas 5,31. Isto significa, com toda clareza, que a manter-se esse ritmo de em 10 anos abatermos 5% do valor real da dívida, essa dívida só seria paga em 200 anos. Apenas em 200 anos nós teríamos a amortização total dessa dívida com a base num abatimento por década de 5,31. Se nós não tivermos investimentos hoje, nós vamos chegar a uma situação que o governo da União não vai receber rigorosamente nada. E essa dívida foi inflada com juros absurdos numa circunstância completamente diversa da circunstância que nós vivemos. Lembro que quando era governador, o presidente Fernando Henrique nos propôs uma mudança de cálculo de impostos extremamente generosa naquele momento. Não é mais generosa hoje e o resultado está aí. 5,31 por década, quando, na verdade, nós pagamos 70% do valor real inicial do que devemos. A falta de investimento está levando o Brasil a uma crise seríssima. E as medidas que o Lula tomou, num bom momento da economia brasileira, do ponto de vista psicológico, inclusive, e que estão sendo repetidas com um pouco mais ou muito mais publicidade pela presidente Dilma, não estão tendo saldo efetivo algum. O crescimento é pífio e o último trimestre é de 0,2. O que pode significar 0,2. O que pode significar um decréscimo violento em relação aos 2,7 que já foram trágicos. O governo vende otimismo e nós não podemos esperar do governo outra coisa. Se na crise o governo vendesse o pessimismo, ele estaria estimulando o desastre. Ele estaria criando um processo catalisador do desastre, dando mais velocidade ao tsunami que está agora, sem nenhuma dúvida, a ocorrer. Nobre senador Requião, só para fazer uma
uma rápida observação. Essa questão, ela agrava o desequilíbrio do Pacto Federativo. Além da União ficar com 2/3 de todos os tributos arrecadados do povo, a União concentra usurariamente nos seus cofres esses recursos oriundos da dívida consolidada dos estados. Eu vou dar o exemplo do período em que governei Santa Catarina. Nós tínhamos uma dívida contratada de 4 bilhões, pagamos 6 bilhões e estamos devendo 10 bilhões. Tá? Eu apresentei uma emenda constitucional estabelecendo que 30% do valor da dívida dos estados devesse ser aplicado pelos próprios estados num programa de investimentos combinado com o governo federal. Investimentos prioritários naqueles setores que são os mais graves do país. Saúde, segurança, educação, infraestrutura e inovação. Esse projeto, infelizmente, não conseguiu ainda avançar para decisão desse plenário, mas eu considero importante como uma forma de descentralização e como uma forma de alavancar os investimentos no nosso país. É mais ou menos a isso que eu quero chegar com esse meu pronunciamento. Mas vamos recapitular o início dessa situação. A Constituição de 88, senadora Luiz, foi extremamente generosa com estados e municípios. A arrecadação da União, segundo a Constituição de 88, era composta em 80% de imposto de renda e IPI. E do imposto de renda e do IPI, 44% seriam destinados ao Fundo de Participação de Estados e Municípios. Mas a Constituição abriu uma válvula, que era a válvula das contribuições financeiras, não compartilhadas. Então, se IPI e Imposto de Renda significavam 80% da arrecadação da União, as contribuições financeiras significavam apenas 20%. Mas, ao longo do tempo, a União providenciou isenções de imposto de renda e reduções de imposto sobre produtos industrializados, de tal modo que a arrecadação da União referente a imposto de renda e IPI, que se atribui ao Fundo de Participação, cai de 80% para 40%. E as contribuições financeiras da União sobem de 20% para 60%. Então, na verdade, embora ao longo do tempo as obrigações de estados e municípios tenham aumentado, a sua arrecadação caiu exatamente pela metade. E a União não fez isso porque temos governos tiranos, governos ruins. Foi uma opção do modelo de desenvolvimento baseada no financiamento público, na alavancagem da dívida e na financiarização da economia do mundo com juros cada vez mais altos, para pagar o famoso superávit primário, que se destina exclusivamente ao pagamento dos juros. Segundo o IPEA, no ano passado, só o spread de 22 mil rentistas, aplicadores, bancos e pessoas físicas chegou a 266 bilhões de reais, enquanto a capacidade de investimento da União foi reduzida a 1% do produto interno bruto. Ora, o produto interno bruto brasileiro deve estar aí ao redor de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, ou de 4 trilhões e um pouco mais de reais. Bom, 1% disso reduz a capacidade de investimento do governo brasileiro em função da existência do superávit primário a drenar recursos a 1%, e 1% disso é 40 bilhões de reais, 37 bilhões de reais num cálculo mais exato hoje. Enquanto a renda do spread dos rentistas, dos investidores, chega a 266 bilhões de reais. A presidenta agora está entre a cruz e a caldeira. Ela precisa aumentar os investimentos públicos no Brasil sob pena
do PIB se transformar num ridículo PIBinho, nos colocando no meio do tsunami, na crise que vive a Grécia. A Grécia pode ser o Brasil de amanhã, se nós não recuperarmos a capacidade de investimento. Daí, então, senador Luiz Henrique, veio uma proposta que, na verdade, é quase idêntica à sua proposta. A presidenta, na crise, não vai receber mais coisa alguma. O governo federal já sinalizou com a possibilidade de reduzirmos o famoso superávit primário. A presidenta da República poderia fazer um acordo com estados e municípios para que o pagamento dessa dívida, que chega a 29 bilhões e 300 milhões de reais por ano, seja investido de forma descentralizada, uma vez que a União está tendo uma dificuldade brutal de viabilizar os seus próprios investimentos, pelos estados brasileiros. Investido no quê? Investido em infraestrutura, em saneamento básico. Outro dia, o senador Armando Costa me dava um dado que, por exemplo, a capital de Pernambuco, Recife, tem 6% de saneamento básico, que é um verdadeiro horror. Investido em infraestrutura rodoviária, em infraestrutura ferroviária, em portos, enfim, investimentos básicos em infraestrutura descentralizados na mão de 27 estados. Mas mais do que isto, a nossa economia está precisando de injeção imediata de recursos. E os investimentos em infraestrutura são investimentos lentos. Nós temos o planejamento, os projetos, a licitação, são investimentos que serão naturalmente, pela nossa legislação, retardados em 3, 4, 5 anos. E até lá, a economia já se dissolveu, já foi para o brejo. Então, o que se indica nesse caso é investimentos em custeio. Acabar com essa história de que investimento em custeio não é um investimento saudável na economia brasileira. É evidente que não seria saudável se fosse investimentos não em atividades fim, mas em atividades meio. A proposta que nós estamos fazendo, senador Luiz Henrique, e que eu pretendo com apoio de alguns economistas, porque ela não é só minha, ela é imaginada a partir das nossas reuniões sobre economia no Parlasul, mas pelo que sei também é imaginada pelo economista Luiz Gonzaga Beluso, pelo José Carlos Assis e pelo João Siquezu, que a expôs numa reunião do Parlasul, é de que façamos investimentos imediatos em atividade fim que melhoram a vida do povo e injetam instantaneamente recursos na economia. Contratação de médicos, contratação de professores das universidades e dos estados, contratação de engenheiros, contratação de policiais, injeção direta e imediata de recursos na economia brasileira nos ajudariam, de certa forma, a atenuar a crise que se aproxima. E eu ocupei a tribuna esta manhã para expor estas ideias que pretendo levar à nossa bancada, a bancada do PMDB e, posteriormente, ao governo federal e ao Congresso Nacional. Além disso, nós temos outros problemas que poderiam ser saneados ou atenuados com a integração definitiva da América do Sul. Da América do Sul que se vincula ao Mercosul. O produto interno bruto do Brasil é 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. O produto interno da Argentina é 366 bilhões de dólares. Um belo produto interno. O produto interno do Paraguai fica entre 14 bilhões e 16 bilhões de reais. O produto interno do Uruguai é 34 bilhões de dólares. Agora veja, senador, é um dado que Vossa Excelência poderia acrescentar ao meu raciocínio sobre Santa Catarina. O produto interno bruto do Paraná, estado que eu governei por 3 vezes, é 234 bilhões de dólares. Mas o produto interno da Venezuela é 300 bilhões de dólares. E a Venezuela não está integrada no Mercosul. Nós precisamos integrar a Venezuela no Mercosul e montarmos um programa de desenvolvimento regional
desenvolvimento industrial, fundamental para a sobrevivência de todos os nossos países. Nós temos uma queda fenomenal do desenvolvimento industrial em relação a 1980. Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos, mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China continental. O nosso produto industrial era superior. 30 anos depois, meus dados são de 2010, a situação atual deve ser pior ainda, nós não chegamos a 15% do que produzem industrialmente esses 4 países. A Argentina, depois do governo neoliberal do Menem, está sucateada como se tivesse saído de uma guerra, onde os inimigos, os adversários, tivessem bombardeado as suas indústrias. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o desespero para o crescimento industrial da Argentina e fazer um acordo através de um projeto de desenvolvimento industrial mútuo complementar que justifique a proposta da presidenta Cristina Kirchner, que é de elevarmos a nossa tarifa externa comum, a nossa TEC, da média de 10% para 34%. Se nós fizermos isso de forma imediata, sem um projeto comum de desenvolvimento industrial, nós estaríamos elevando de forma brutal a inflação interna. Porque se não estamos produzindo industrialmente quase nada, bens de consumo durável, nós teríamos um aumento de preço extraordinário. Mas num acordo entre países, nós poderíamos montar primeiro o mecanismo de incorporação da Venezuela, que produz muito pouco industrialmente, mas que tem petróleo e gás e tem um PIB, uma voracidade por produtos industrializados enorme. A Venezuela estaria integrada também num projeto de desenvolvimento industrial da América Latina, mas nos abriria nesse momento o mercado de uma forma extraordinariamente consistente. Senador Roquião, o óbice estaria dependendo de uma decisão do Congresso Paraguaio? Do Congresso Paraguaio. Do Senado paraguaio, mais precisamente. Então, se nós trazemos a Venezuela, nós sentamos com a Argentina e montamos um projeto de desenvolvimento industrial com aumento do mercado interno dos nossos países, nós estamos dando um passo definitivo para evitarmos a profundidade da crise. Porque a crise, senador Luiz Henrique, nós não evitamos mais, apesar do discurso necessário e otimista do governo federal. Mas, para que isso tudo se realize, é preciso que o Mercosul volte à baila. E eu não vejo um pronunciamento da nossa Presidente da República, ou mesmo da Presidenta da República Argentina, sobre o Mercosul. Não se fala mais nisso. O Parlasul no Congresso está marginalizado. Se querem informações do governo federal, por exemplo, a respeito dessa proposta de elevação da TEC para 34%, 35%, oficialmente nós tivemos. Mas não adianta o Congresso ficar só no discurso. Nós temos que aprofundar esse processo. E, nesse sentido, a Comissão do Parlasul agendou para dia 19 uma reunião para discutirmos esses nossos problemas de tarifa externa com a República Argentina inicialmente. Senadores e deputados já foram convidados da parte da Argentina. A sua presença está confirmada e nós queremos iniciar esta discussão de aprofundamento das soluções no âmbito do Mercosul, que o governo federal parece ter esquecido. Esquecido aqui, esquecido na Argentina e o Mercosul praticamente desativado. Temos lá, vez por outra, um processo para aprovar que vai tramitar por outras comissões. A Argentina sequer oficializou até hoje a sua delegação completa. As reuniões no Uruguai não se realizam de forma completa há mais de 2 anos. Fizemos uma reunião precária no fim do ano passado, mas se não é o parlamento que tem que discutir estas questões e viabilizar estas soluções, eu não sei quem deveria discutir, porque por parte do executivo dos nossos países não estou vendo encaminhamento positivo algum.
E, no sentido de colaborar, de trazer de volta essa discussão, em cima desses pressupostos, no dia 19 estaremos realizando uma reunião com parlamentares da República Argentina, senadores e deputados brasileiros. Era o pronunciamento que eu queria fazer, senador Luiz Henrique.